a gente falou semana passada, começou a falar sobre essa parte, né, da união da alma e do corpo, aonde a gente falou da imantação, né, do magnetismo, do espírito, que ele, como é que funciona ele e a questão óvulo até da mulher, antes mesmo, né, numa preparação. Aí, lembrando, eu vou mais uma vez chamar a atenção para o que eu falei a semana passada. É muito difícil falar de uma forma muito geral, assim, a gente fala de uma forma geral, mas não dá para dizer que é para todo mundo, serve para todo mundo, porque cada um é um. Então, assim, são totalmente diferentes cada pessoa, né, cada ser. Então, acontecem de formas diferentes. Por quê? Porque uns estão mais adiantados, ele mesmo faz a gestão da sua encarnação, outros estão mais ou menos, outros não fazem gestão nenhuma, depende de terceiros para poder fazer, para poder reencarnar. Isso é claro, né? Então, a semana passada eu falei o seguinte, vamos sempre pensar no mediano, tá? Naquele espírito que não é nem muito ignorante, atrasado, né? E nem muito evoluído. Vamos pensar naquele mediano que já dá conta, pelo menos do básico do seu, com a ajuda ainda dos outros que estão mais evoluídos, tá? Vamos pensar sempre nesse que, digamos assim, que seria uma grande maioria, né? Mas, lembrando, não dá para pensar que é assim, sempre igual para todo mundo, ok? O Leitor Mor hoje não veio, porque lá de Itaipu de Fora diz que é meio complicado com o carro, né? No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Mais ou menos, conforme o ponto desse intervalo em que se ache, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. Lembra que a gente falou? Ele leva um tempo, ele manta. Lembra do imã que eu falei? O imã vai encontrar aquilo que ele mais tem afinidade, digamos assim, de magnetismo, né? Mas ele vai apenas se ligar. Então, ali vai começar uma história, a nova história dele, do avatar dele, né? Do novo corpo. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação é assim, é como se acho que dissesse algo estranho está acontecendo, né? Que ele ainda está indo para uma viagem, uma analogia. Quando a gente vai viajar para um lugar que não conhece, que nunca foi, e a gente está ali arrumando, planejando a mala, ajeitando, vendo o que acontece no lugar, o que você pode ver lá, como é que funciona lá, outro lugar diferente. Você passa um período planejando, né? Você fica, ao mesmo tempo que você fica ansioso pelas férias, você fica naquela sensação de que é novo, que você não conhece. É diferente. Não dá aquele frio na barriga? Então, digamos assim que seria a mesma coisa, é novo. Ele não sabe o que como vai ser. Essa perturbação cresce de contínuo, vai crescendo gradativo até o nascimento. Seu estado nesse período é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. Ou seja, durante o sono, muitas vezes, a gente não se desliga total, o espírito. Muitas vezes a gente tem sonho, não tem? A gente tem aquelas situações em que sonha, em que é pesadelo, então é a mesma coisa, tá? São tudo analogias, tá, gente? Porque aquela história não dá para cada um saber, a não ser que quando passe, né? À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado. Ou seja, tudo o que viveu, né, ele esquece. Não é que deixa de existir. Imagina alguma coisa que vai ficar guardada numa caixinha, uma gavetinha, dizendo, eu vou guardar porque eu vou recomeçar, né? Fazer novamente um novo período.
do qual deixa de ter consciência na condição de homem logo que entra na vida, ou seja, logo que ele nasce, ele esquece tudo que passou. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Essa lembrança, lembra da caixinha? Ficou guardada lá como um arquivo. Quando ele vivenciar tudo novamente e morrer, digamos assim, novamente, ele vai pouco a pouco buscando essa caixinha e relembrando toda uma história dele. Então aí ele vai pegar a história de várias vidas, não só da última. Mas aí vai vir para ele a história dele. A compreensão por que ele agiu nessa última desse jeito. Aí vai vir a historinha que ele vai começar a lembrar. E aí é aquilo que eu falo, né? Toda lembrança do passado se apaga quando ele vai nascer. Então, assim, não deixa de existir. Porque tudo que você faz é sua história. Você guarda como um arquivo. Sabe aquela coisinha amarelinha do computador? Um monte de arquivo você vai guardando lá. O duro é que quando vai nascer, a caixinha fecha e tranca. Por que o mistério? Um dia nós vamos entender. O porquê de não lembrar absolutamente nada. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude de suas faculdades, logo que ele nasce, porque ele está dizendo assim, que durante os 9 meses, ele fica naquela letargia, né? No máximo uma perturbação de que alguma coisa está acontecendo diferente. Mas, se ao nascer, volta às suas faculdades, às suas condições de consciência? Não, ela se desenvolve gradualmente com os órgãos, com a formação dos órgãos, né? Aquela coisa de infância, criança, depois de infância, vai preparando, né? O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos que dispõe. Por que os instrumentos que se dispõem? Numa vida, você começa com pernas ótimas, braços bons, voz ótima, né? Tá, isso são tudo instrumentos do seu corpo que você vai utilizar. Às vezes, por alguma questão lá, né? Que a gente viu lá, que pode ser que ele nasça com algum problema, com alguma dificuldade física, fisiológica mesmo. Aquela ferramenta é como se aquela ferramenta estivesse um pouco complicadinha, não vai dar para ele usar. Em favor dele. Mas lógico que não é que ele não vai poder usar. Não deixa de também ser uma ferramenta. Depende do ponto de vista. Então eu tenho as duas pernas boas. Ótimo. Uma ferramenta para que eu possa me desenvolver na vida, né? Sem necessidade de precisar de outra pessoa que me auxilie e tal, para me locomover. Mas eu nasço com um problema nos membros inferiores, uma falha no membro inferior. Ele continua sendo uma ferramenta para que eu aprenda a viver com essa ferramenta com um pequeno problema que talvez seja para mim uma ferramenta necessária para que eu desenvolva outras coisas. Por exemplo, outro dia eu fiz um treinamento e dentro de uma dinâmica, uma menina que tem problema visual. Então, ela tem um problema, um olho ela enxerga muito pouco, o outro é totalmente fora, então ela usa um óculos muito assim, e ela fala que é bem complicado. Então, ela não tem, boa parte da visão ela não tem. Na dinâmica, era para fazer de venda nos olhos uma situação na equipe. Ela fez assim, ó, enquanto todo mundo se debatia para colocar um negocinho, né? A menina terminou. Aí ela chegou para mim assim, eu consigo perceber mais o meu ouvido, enquanto alguém estava me falando, né, dando as coordenadas, o líder, funciona muito mais para mim do que eu ouvir, né? Do que ouvir a pessoa falando, eu ouço melhor. Entende?
Então, a visão deixou de ser uma ferramenta porque veio, digamos assim, com, né, uma certa deficiência? Não, é uma ferramenta que ela tem que aprender a utilizar, ela também não deixa de ser, tá? As ideias lhe voltam pouco a pouco, como uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Sabe aquele negócio? Você está numa situação de rotina, aí você viajou. Principalmente quando tem fuso horário, aí dorme bastante, se perde com, né? Nossa condição aqui cerebral se perde um pouco da questão temporal. Aí a hora que acorda, até, principalmente se alguém acordar meio de sopetão, você fala, onde eu estou? Aí até você pode não falar, mas você olha assim, até cair a ficha que você viajou, que você está em outro lugar, que a cama é outra, que o seu dia vai ser diferente. A rotina é ou não é, gente? É simples assim. A mesma coisa. Então, ele leva todo esse tempo aí de criança, desde que ele nasce, e vai levar um tempo ali até a infância, até os 7 anos aproximadamente, 6, 7 anos, para ele perceber tudo isso e realmente fincar o pé aqui. Até ali, ele fica lá e cá. Ora, ele lembra de lá, ele vai vindo umas lembranças de lá que ele não consegue muito bem. E é esse momento que é importante os pais, porque vem dele muito que ele tinha na caixinha dele guardada, de várias, não da última só, mas de várias. Ele vai ter, sabe aqueles relances que você fala, parece que eu já vi, parece que eu já sei? Vai vir assim. E aí entra aquela interessante que entra a necessidade da disciplina, do ajuste com os pais. Por quê? Porque muitas vezes vai vir em forma do que ele é, de intuição só, de instinto. Se for bom, os pais observam e fortalecem. Se não for bom, é a hora de auxiliar esse espírito a se encaixar, então, tá certo? E ensinar eles a usar a ferramenta que ele tem. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se-á considerar o feto como dotado de alma? O espírito que vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se, acha-se, entretanto, ligada à alma que virá a possuir. Gente, é muito complicado isso, porque assim, a partir do momento que ele imanta, imagine você fora de alguma coisa. Imagine você fazendo um boneco seu. Eu vou tentar ser, sabe assim, de uma forma bem didática para ver se dá para a gente conceber alguma coisa na cabeça. Porque é imaginação só. Não dá para eu dizer para vocês, é isso? Não sei. Né? Mas o instinto da gente consegue saber se é ou não. Imagina você criar um boneco seu. Você pegar e falar, não, eu vou fazer. De barro, do que você quiser, de pano, do que você quiser. Então, primeira coisa, você idealiza como você quer. Esse boneco, essa marquinha sua. Você idealiza. Então, esse é o planejamento, digamos assim. Ele passa, planeja sozinho, planeja com mais uma renca de gente, enfim, vai depender, né, da evolução dele. E aí, ele faz esse boneco, mas ele não está dentro do boneco. Ele vai dar vida para o boneco. Então, ele planeja e vai fazer o boneco. Ele vai fazer esse boneco durante um tempo. Você vai fazer, não vai pôr o cabelinho, você vai pôr a perninha, vocês vão fazer. Enquanto você estiver fazendo, você olha e fala, olha eu fazendo eu. Só que você está fora daquilo. Não está dentro. Você começa a fazer igualzinho a você. Você pega uma foto e faz igualzinho a você. Então, assim, você está fazendo, você está em contato o tempo todo. Está dependendo de você fora aqui fazer. Você ser agora. É exatamente isso.
Então, assim, ele não está com alma ainda. É como se você aqui está dando as condições para se preparar para que essa alma, que não é o espírito, porque o espírito nunca entra no corpo, nunca. O espírito está fora, foi emanado do Pai, está lá, continua no mesmo lugar. Por isso que a gente fala, converse com seu eu. É conversar com ele, com o seu espírito. Porque você hoje é eu, ego. Então, assim, a partir do momento que ele está fazendo isso, que você está criando, a hora que você terminar de fazer, uns 9 meses, né, ali, aí é que digamos assim, vai nascer, então você vai pôr uma pilha no bonequinho, para o bonequinho funcionar. E lembrando que essa pilha, então, é como se você tirasse de você uma pilha sua e colocasse no bonequinho que está pronto. Mas continua sendo você e aquele boneco. Só que quando você põe a pilha, necessariamente aquele boneco vai funcionar a partir de você, toda vez que você ligar. Concorda comigo? Se você não ligar, ele não vai funcionar. Então ele vai ficar ligado o tempo todo, é como se ele estivesse colocando o dedo, o espírito colocando o dedo. E nessa fase infantil é que começa a preparar junto com os órgãos que vão tomando, né? Vão tomando a coisa de hominal, né? Que a criança depende total, 100% dos pais e do seu habitat em volta, não só fisiológico, espiritual também. A partir desse momento, então, que vai ligar a alma, que vai vir a possuir, no momento que ela nasce, você colocou a pilha, aí deu vida para aquele boneco. Mas você vai ficar cuidando, porque ele é seu. A pilha saiu de você. Você vai ficar cuidando daquele boneco. Tá? Então, assim, é logicamente que daí vai formar essa alma, esse corpo, são vários corpos, né? Mental, inferior, mental superior, corpo astral. Aí é que ele vai tomando corpo juntamente com os órgãos, é como se ele fosse formando, então aí essa alma, é como se o Espírito falasse, agora, a partir daí, ele doa-se essa parte desse corpo para que seja imantado. Então, o espírito daqui conversa com o corpo a partir, então, dessa alma formada. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. Achei muito interessante isso, viu? A criança vive vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completa com a vida espiritual. Olha que interessante, gente. E aí, assim, é da planta que vegeta, ou seja, a formação de todo o corpinho da criança, que o espírito está ali preparando, na verdade, ele está dependendo única e exclusivamente da lei natural, como qualquer planta. Como qualquer planta. A mãe, nesse momento, está doando a condição. A plantinha precisa do sol, né? Do sol e da água para fazer a fotossíntese. Essa sementinha precisa da condição de outro, porque daí já é uma coisa hominal racional, né? Para formar o corpinho, que nada mais é vegetal antes de passar, né? Ele passa a ser, ele tem todo aquele processo. É animal também, porque ele já passou, a mônada passou, deixou de ser vegetal e animal e já está no hominal, mas para nascer ele sempre vai passar por essas fases. Olha que interessante. Aí o espírito, porque quando a gente fala, a gente veio da planta vegetal, né? Passou pelo animal e agora estamos como hominal, não é assim? Só que não é o espírito, é uma mônada muito inicial, muito inicial.
É a nossa história espiritual, muito inicial. Então, isso aqui é muito complexo, muito complexo. Eu acho até que vocês deveriam, assim, poderiam buscar essa informação, questionar bastante, porque tem muita coisa sobre isso. Isso, a mônada é muito. E por isso que a resposta dos espíritos aqui foi vegetal, até mesmo antes, né? É para dizer assim, que a mônada espiritual, ela passou por todas essas fases. Tanto é que o nosso corpo, ela tem todas as, digamos assim, os elementos de vegetal, de mineral, não tem? Sim. A gente não tem mineral, não faz exame de sódio, potássio, magnésio, ferro. Ou seja, para chegarmos ao minal, nós experienciamos todas essas fases. Agora, quando? Gente, são bilhões de anos. Bilhões de anos. Ok? Então, aqui a explicação foi: a intrauterina é para formar essa parte vegetal. E aí você fala, mas o bebê mexe. Pois é, ele já passou na vida animal, então ele já tem esse instinto. Só que ele vai ter espiritual só que a hora que ele nasce. Que daí ele dá o primeiro suspiro, aí é por conta dele, meu filho. Aí não tem mais como voltar para a barriga, que é coisa que a gente quer de vez em quando, né? Falar, vontade de voltar para a barriga da minha mãe. Porque lá não tinha que pensar, não tinha que pagar boleto, nem nada disso, né? Mas enfim. Há de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são viáveis. Com que fim ocorre isso? A gente falou semana passada. Crianças que já no seio materno não são viáveis, ou seja, o corpo, a formação do corpo não está de acordo, digamos assim. A formação do corpo não está de acordo, não vai dar conta de nascer. Tá? A resposta é: frequentemente isso se dá e Deus o permite como prova, quer para os pais, quer para o espírito da criança. Pode ser uma prova para os pais? Com certeza, a partir do momento que os pais ali estão querendo, né, ser pais, ter um filho e não conseguem às vezes, né? Mas pode ser prova para o espírito? Pode. Mas aí para o espírito, a gente viu a semana passada que quando não dá certo alguma coisa fisiológica, corta o barato dele, da preparação, o que acontece? Perguntou semana passada assim, se não dá certo, imediatamente ele volta? Não foi essa a pergunta? Imediatamente ele recomeça? Aí fala assim, depende. Tem uns que voltam logo, tem outros que demoram mais. Porque tem todo um planejamento de novo. Será que é no mesmo os pais? Quem viu, vi no Instagram esses dias, a mãe dizendo assim, olha o que eu sou obrigada a escutar. Aí o menininho conversando com a menininha devia ter uns 4 anos. E a menininha, acho que um pouquinho mais nova que ele. Os dois brincando. Aí falou, não, a mamãe é minha primeira, a mamãe é minha primeira. Coisa de criança. Aí ela falou, eu tive que pegar e gravar. Ela ficou de longe, e o menininho falou assim, ué, mas eu vi antes. Ah, não, a menina era mais velha e ele era mais novo. Ele falou que ele estava falando que ele era primeiro. Aí a menina disse, não, a mamãe teve o primeiro, eu sou a primeira. Aí ele disse, eu vi, morri, depois eu vi de novo. A mãe gravando falou, eu sou obrigada a escutar isso. Ela gravando assim. Ela falou, como isso? Porque o menininho, ela ainda chamou depois, falou, não, ela nasceu, ela tem X idade, você, não, eu vi, mãe, aí morri, aí eu vim de novo. Aí minha mãe ficou olhando para mim e falou, bora deixar para depois, né? Opa. Então é isso. Pode acontecer? Pode vir rapidamente. Agora, pode ser uma prova para o espírito? Eu não
sei. A gente falou semana passada que quando acontece isso, às vezes o espírito aqui não está muito afim e desiste no meio do caminho. Se ele desiste no meio do caminho, às vezes a mulher perde o bebê. Às vezes aqui é uma situação de o corpo da mulher às vezes está com algum probleminha, né? Ou seja, tem que lembrar que tem que estar tudo funcionando para aquilo ficar redondo. Porque se não estiver funcionando, pode dar algum erro mesmo no meio do caminho, porque é muito detalhe, é muito sutil. E aí, assim, claro que quem sofre mais são os pais, eu acho, do que o próprio espírito, porque o espírito volta para lá e fala, ok, não deu, bora tentar de novo, o próximo. Ou na mesma família, ou com outra família. Quem sofre são os pais por causa do lance do apego, de meu filho, minha gravidez, é meu. Então, é isso que sofre, é o apego, né? Gente, essa aqui vai até 360, se não me engano, que vai falar sobre o aborto, vai falar sobre outras informações. Mas eu achei interessante, a gente tem, são 14 minutos de filminho, que fica mais fácil. Alguém já leu Missionários da Luz? Encarnação de Segismundo? Capítulo 13 tem, André Luiz conta como é que funciona e tal. Aí eu achei o videozinho, aí vou passar, tá? É desse aqui, vamos ver se vai funcionar, tá?